E aí, conhece a NBR 16.280? Você também consegue perceber que a cada dia só aumenta o número de condomínios nas cidades? Isso é devido à tendência natural da verticalização, principalmente nas grandes cidades. Só para você ter uma ideia, hoje no Brasil, estima-se que há mais de 440 mil condomínios, isso de edifícios verticais, sendo que são mais de 6 milhões de apartamentos. E onde tem construção, tem manifestação patológica, tem reparos, tem obras, enfim, tem serviço para você que trabalha na arquitetura ou engenharia. No geral, torna necessário que existam regras para garantir a segurança quando a gente fala de reforma dessas obras, principalmente dentro dos condomínios, né? E a BNT, ela traz desde 2014 a NBR 16.280, que ela vem sendo melhorada, inclusive em 2020 teve a sua última atualização. E no geral, essa norma determina que todas as obras realizadas dentro de condomínios passem pelo aval do síndico e, obviamente, de um responsável técnico, ou vários responsáveis técnicos. Para isso, o condomínio ele deve entregar ao síndico, né, uma série de documentos antes de iniciar uma reforma em qualquer unidade que seja. A justificativa para se aplicar essa norma é basicamente garantir a segurança e a saúde da edificação. Não é novidade se eu falar que reformas prediais já levaram edificações ao colapso total. Situação que infelizmente, que é sempre presente nos noticiários. Só para não ficar muito confuso, não é todo tipo de obra que necessita seguir todos os procedimentos que a 16.280 prevê. Por exemplo, recentemente eu fui procurado para solucionar um problema de vazamento, pois estava tendo uma infiltração em um apartamento, e quem sofria eram os apartamentos inferiores, com essa infiltração de água ali. E para resolver o problema, bastava apenas uma troca de válvula, ou seja, era uma manutenção. Às vezes as obras elas são apenas reparos simples, sem necessitar da presença de todos os procedimentos que tornaria pequenos reparos muito burocráticos. Então, a manutenção ela é diferente de reforma. O primeiro ponto que a 16.280 contribui são os requisitos necessários para a gestão das reformas. E é informado um plano com vários pontos que devem ser observados. Eu vou dar alguns exemplos aqui agora. A reforma ela tem que preservar os sistemas de segurança existentes. Imagine que ao remover determinada parede é danificado o sistema de hidrante, ou seja, não faz nem lógica isso, Eu fazer uma melhoria na minha unidade ou no condomínio e criar um outro problema. Outro item que é levado em consideração é que deve ser feita uma análise de todos os envolvidos, seja projetista, ou executor, ou síndico, de forma que seja verificado qualquer modificação nos locais que possa comprometer a segurança da edificação e também no entorno da edificação, durante e depois da obra, que sejam avaliados. Por exemplo, uma reforma de fachada. Havendo um risco de queda de algum material, tem que ser observado o meio de impedir o acesso de pessoas a esse local de risco, ou impedir a queda dos materiais. Outro ponto levantado também é que é exigido que seja realizada uma descrição de todos os processos durante a reforma. Isso tem que ser de maneira clara e objetiva. A gente não pode deixar brecha para erro. Quer ver um exemplo? Ao remover novamente uma parede, essa parede pode estar passando uma tubulação de gás. Então a gente tem que ser muito criterioso, principalmente com a segurança, E informar que ali foi verificado no projeto que há uma tubulação e que o registro do gás deve ser fechado e tomar todos os cuidados necessários, evitando assim qualquer acidente indesejado. Outro item levantado também pela 16.280 é que eventualmente as reformas podem implicar em aprovações em órgãos competentes. Pode ser, por exemplo, nas prefeituras ou no corpo de bombeiros, enfim, como sempre. Eu sempre digo, primeiro aprova, depois você reforma, depois você constrói. Outro item levantado é fazer a previsão dos recursos necessários para realizar a reforma. Ninguém vai querer que o condomínio possua uma obra inacabada.
Então, orçar é essencial. Outro item que diz que é sobre a garantia que a reforma não vai prejudicar a continuidade dos diferentes tipos de manutenção da edificação. O que eu estou querendo dizer com isso? Imagina, uma reforma que você for fazer não pode impedir, por exemplo, o acesso à casa de máquinas ou ao telhado. Então deve ser repensado situações assim, né, antes de executar. Em resumo, isso tudo tem que ser avaliado e contemplado no plano de reforma, que ele pode ser elaborado por um profissional habilitado. E nesse plano, além de possuir tudo que eu já te disse aqui, é necessário ainda que ele contenha autorização para circulação nas dependências da edificação, né, do condomínio, e estabelecer quem são os funcionários e horários de trabalho deles. Apresentação dos projetos, memoriais descritivos, isso quando o tipo de reforma exigir. Tá? Tem que apresentar também um cronograma da reforma, quem são os responsáveis técnicos, quem são os envolvidos, né? Assim como o planejamento de descarte de resíduos gerados durante a obra. É muita coisa, não é mesmo? Aí eu te pergunto, quantas reformas que você já viu e não passou nem perto de um profissional habilitado? E ainda tem mais. A 16280 traz o papel de cada envolvido. Desde o responsável legal pela edificação, né? Já fala do papel do proprietário e, obviamente, o papel do responsável técnico. Se você trabalha com reforma, com projeto, seja lá qual for a sua especialidade na construção civil, fique atento às exigências normatizadas, que assim a gente pode garantir que estamos levando a engenharia, a arquitetura, né, para o caminho certo. Aproveitando para te convidar para o meu Instagram. Eu vou deixar o link na descrição. Lá eu tenho muito conteúdo voltado para a atuação de engenheiros e arquitetos no judiciário brasileiro. Olha, sem concurso público, sem segredo, corre lá e vem descobrir o lado bom da nossa profissão. Te espero lá. Até mais.